Olá, gostaria de estudar com vocês o parágrafo 490 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, porque está havendo muita confusão sobre esse parágrafo. Pessoas estão se aproveitando deste parágrafo para tentar se colocar como mais um mensageiro aí para a era da noiva, e a gente se preocupa porque sabemos que realmente Deus usa um indivíduo. E eu queria falar sobre isso. Tem duas formas, primeiramente assim falando, tem duas formas de pensar sobre o indivíduo. A primeira forma é que nós somos salvos individualmente, porque nós somos gentios. E outra forma é que Deus usa só um indivíduo mensageiro para cada era. E os outros pastores seguem a mensagem deste indivíduo, que é um mensageiro, profeta. Mas eles pregaram uma nova doutrina de um só pastor. E eles, depois de ter sido desmascarado essa doutrina, eles ficaram só com a parte de um só indivíduo, ou de um só homem. Eles não falam mais na doutrina de um só pastor, porque não sei se eles mesmos reconheceram que isso não está certo, porque vai de encontro com Efésios 4, verso 11. E eles fogem de falar no assunto de um só pastor. Então eles colocam uma só pessoa. E eles usam só este parágrafo aqui. Vou marcar, como vocês estão vendo. 490, Cristo é o mistério de Deus revelado, editado pelos Estados Unidos. Diz assim: não diga minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isso. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra esse ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Na mensagem Uma Só Pessoa, ele usa esse parágrafo e ele não lê o parágrafo anterior e nem o subsequente, porque neste caso aqui eles fundamentam a doutrina que Deus tem mais um indivíduo com uma mensagem profética, um sistema disfarçado, tentando colocar mais um mensageiro depois da mensagem do irmão Brana. E eu queria mostrar para vocês que estão confusos, muitas pessoas estão confusas, achando que isso está certo, para a gente começar a ler, na verdade, não só do 490, mas começar a ler dos parágrafos anteriores, como nós podemos estudar nesta hora, a partir do parágrafo 480, para a gente entender esse assunto de um só indivíduo. Então tem duas formas de se falar um só indivíduo. Uma é que nós somos salvos individualmente. Deus trata individualmente com nós, porque nós somos gentios. Diferente de Israel, que os israelitas grupos, são salvos por grupos. E nós somos encontrados por Deus individualmente. Cada um de nós tem uma revelação individual. A outra é que Deus usa um só homem em cada era. E os pastores seguem a mensagem deste um só homem. E este homem tem que ser profeta, como encontramos na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, onde irmão Brana diz que ele nega a questão de haver dois profetas em cada era. Nós encontramos todas essas coisas. E aqui neste parágrafo, a partir do 480 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, irmão Brana embute as duas coisas, tanto a salvação individual para os gentios, como Deus usa um só indivíduo, profeta. E as pessoas se aproveitam para formar doutrinas. Mas antes eu queria que você fosse comigo até o parágrafo 297 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, e vamos ler o que diz. Diz assim: é um assunto individual, é pessoal com a pessoa
que Cristo é revelado a elas. E se você diz, ele tem sido revelado a mim, e então, se a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia, essa mesma vida que está nele não produz a si mesmo, em você, então você tem obtido a revelação errada. Então aqui está. É um assunto individual, é pessoal, com a pessoa que Cristo é revelado a elas. Deus trata com os gentios individualmente. E se esse gentio diz que teve esta relação individual com Deus e continua levando uma vida errada, ela teve uma revelação errada. Então começa a entender que o Brando está falando de um indivíduo nesse sentido, de nós sermos gentios e Deus trata com gentios individualmente. Agora 480 diz assim: pense pela presença viva do Cristo vivo, pela palavra viva, o Cristo vivo, a presença viva, a palavra viva, observe pela sua própria pessoal vindicação pessoal, prova a sua igreja. Agora ele diz, 481 ele diz, não membros. Bem, mas você vai entender que aqui na frente ele vai explicar que quando ele falou não membros, ele está se referindo a quadros de membros. Não membros, mas quadros de membros. Vamos prosseguir para a gente ver ele mesmo explicando isso. Não membros, ele nunca fez isso nos dias de Moisés. Ele nunca fez isso nos dias de qualquer outra pessoa. No fim do mundo, quando chegava ao ponto onde era a destruição, os dias de Ló, não foi quadros. Está aqui, quadro de membros. Quer dizer, grupos. Porque é uma salvação individual. Deus trata comigo individualmente, trata com você individualmente, e não é com quadros de membros. Foi uma vindicação pessoal, Deus em carne. Veja, uma vindicação pessoal. Lembre-se, pense nisso, que pessoas nascem de seu espírito num dia como este, nessa grande era denominacional que vivemos. E o Deus vivo torna a sua palavra viva e a vindica pessoalmente a cada pessoa. Esta vida que está na palavra, o germe que está na semente, e a palavra é uma semente que um semeador saiu para semear. E a vida é Cristo na palavra, pessoalmente, em você. Aqui está, não num homem, num pastor, e os outros têm que seguir ele, como que se Deus tratasse com ele, com esse pastor, e os outros tivessem que depender dele para alguma coisa. Neste caso, nós dependemos do profeta William Branham. Realmente, Deus falou só com ele individualmente. Depois, lá na frente, nós vamos citar o parágrafo 74 da mensagem O Estranho, que ele vai explicar isso bem melhor. Mas, neste caso aqui, está dizendo... pessoalmente em você. Este você aqui inclui qualquer um que se entregar para Jesus Cristo, for batizado em nome de Jesus Cristo e conhecer essa mensagem desta hora da revelação, que é a revelação de todos os mistérios, como nós conhecemos, que não tem dono. Essa revelação da terceira puxada, ela não tem dono. Ela é de Deus, ela é do Pai. Não existe ninguém que possa dizer assim, é minha. Não. A terceira puxada é de qualquer eleito, de qualquer semente predestinada que quiser colocar a mão. Então, vindicando algo que você não pode fazer, provando ele mesmo que não é você, mas ele. E você se torna um só. Quem? Você. Não um homem, um pastor, e você tem que seguir ele. Mas você se torna um só. Um escravo dele por amor para ser uma noiva. Aí você entra nesta questão do corpo da noiva. 483 diz, graças seja ao Deus vivo, que criou os céus e a terra e tudo que há no meio. Não é de admirar, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo em tudo. 484 diz, sua presença no indivíduo,
com uma vindicação pessoal de si mesmo. Quem é esse indivíduo? Pode ser você, pode ser eu, qualquer um que for gentil. Qualquer gentil que for predestinado, que tiver a semente predestinada. Sua presença no indivíduo com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo a palavra viva que é prometida para o dia, expressando a si mesmo através de você, uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe somente em um indivíduo. Aqui a intenção que se dá é que tem que procurar um homem se depender dele. Não, olhe somente em um indivíduo, que Deus trabalha só com um indivíduo, salvo individualmente, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Mais embaixo você vai entender que ele está falando da salvação individual e não de um homem com a revelação sozinho. Vocês entendem isso? A congregação diz amém. Não com o metodista, não com o batista, não o presbiteriano, não o luterano, não os pentecostais, mas como um indivíduo. Veja-se bem a palavra como. Deus se revela como um indivíduo. 485. Agora aqui, esse parágrafo 485 explica o parágrafo de cima, onde parece que causou uma confusão, que você pode ter pensado que ele trata com um pastor sozinho, privadamente. 485 ele explica: eu tomarei um e deixarei um. Você entende? Está falando de salvação individual com os gentios. Eu tomarei um e deixarei um. Eu os separarei. Isso é correto. Haverá 2 no campo. Eu tomarei um e deixarei um. Salvação individual. Haverá 2 na cama e eu tomarei um e deixarei um. Por exemplo, sua esposa não viu a revelação, mas você viu. Então Deus está tratando com você individualmente. 486. Não é um grupo, ou seja, não é a família toda que crê em Jesus Cristo, que crê nesta mensagem da hora. Não, é você que tem que saber. Se você é eleito, você vai vir. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus. Quem é esse filho? Pode ser você. Fecundado, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus que ele não se importa com nada mais. É o Espírito Santo vivendo sua vida, pulsando através dele, mostrando a pessoal vindicação pessoal da palavra. Ela mesmo expressando-se ao povo e ao mundo. 487. Como pode o mundo cegamente passar por algo como isso? Exatamente da mesma forma que os católicos que passaram por São Patrício. Deus teve sua revelação individual com Patrício e não o reconheceram até depois que estava morto. A mesma coisa eles fizeram com São Martinho. Não o reconheceram. A mesma coisa eles têm feito em todas as eras. A mesma coisa fizeram a Joana d'Arc. Olha, até Joana d'Arc, até mulher era. Ela não era uma mensageira, ela não era uma profeta para uma era. Ela não podia, no caso, ser nem pastora, de acordo com a Bíblia. Sabemos disso. Mas ela teve sua revelação individual, porque Deus trata com o indivíduo, com gentios. E Deus tratou com ela como indivíduo. E é esse o assunto que vem aqui. A Igreja Católica a queimou como uma bruxa, porque ela era espiritual. Por volta de 150 anos mais tarde, desenterraram o corpo destes sacerdotes e os lançaram em penitência. 489. Isto passa diretamente por eles e eles não reconhecem isto, até que passe isso. Somente pega a semente predestinada. Somente pega a semente predestinada. Quer dizer, todo aquele que for predestinado é esse indivíduo. Qualquer um que for predestinado é esse único indivíduo que Deus está se identificando com ele. Até que isso passa despercebido. Reconhece isso até que passe. Isto somente pega a semente predestinada, que Deus predestinou antes da fundação do mundo. É nós mesmos, é os salvos, aqueles que foram salvos desde antes da fundação do mundo, pela revelação da predestinação. Veja bem, Deus predestinou antes da fundação da terra,
A mesma coisa veio através dos dias de Noé, agora ele vai entrar no profeta. Nos dias de Noé, a mesma coisa veio através dos dias de Moisés, profeta também. Nos dias de Elias, profeta. Nos dias dos profetas, ele mesmo conclui dizendo, nos dias dos profetas. Nos dias de Jesus, Jesus era um profeta por sobreexcelência. Ele era o maior profeta. Assim por diante, até o fim desta mesma hora. Que hora? A hora que o irmão Branham estava vivendo. A hora que ele estava pregando a mensagem de Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado. Até o fim desta mesma hora. A pessoa fecundada, quem é essa pessoa fecundada aqui? Era ele, o irmão Branham. Com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando a si mesma, tão rendida à vontade de Deus, que a palavra é só a palavra, manifesta-se nesta pessoa, o prisioneiro, um indivíduo. Agora, vamos ao parágrafo que eles usam aqui. 490. Não diga minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isto. É um indivíduo. Não diga minha igreja. Não diga, eu só vou se a minha mulher for. Não. Não diga minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isso. É um indivíduo. Deus trata individualmente. Uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Agora, vamos concluir no 492 dias. Jesus nunca disse agora, Pedro, você e João e todas as demais pessoas, quer dizer, ele não chegou a Pedro e disse, Pedro e João e todas as demais pessoas. Ele tratou individualmente com Pedro, depois ele tratou individualmente com João, depois ele tratou individualmente com Tiago, e assim ele tratou individualmente com cada um deles. Um pregador disse que João, Tiago e os outros tinham que seguir o que Pedro ensinava. Não, isso é doutrina católica, para introduzir o Papa. Não era assim, eles tiveram sua revelação individual. O Branham não diz isso. O Branham não diz que os outros seguiam o que Pedro ensinava, e nem a Bíblia diz, mas a Bíblia mostra que Paulo disse, o evangelho que eu prego não aprendi de homem algum. Então, Jesus nunca disse agora, Pedro, você e João, quer dizer, não disse para eles como um grupo, mas disse para eles individualmente a cada um. E todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação, agora toda a igreja está salva. Não foi assim. 493. Isso foi para ele pessoalmente, eu te digo, quer dizer, foi para ele, Pedro, pessoalmente, como também foi para João depois pessoalmente. Isso foi para ele pessoalmente, eu te digo, não para eles. A ti, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora, o irmão Branham, ele disse que os católicos creem que a igreja está edificada em Pedro, e os protestantes creem que ela está edificada em Jesus. O irmão Branham disse que ela não está edificada nem em Pedro, nem é da forma que os católicos dizem, e nem da forma que os protestantes dizem. Mas a igreja está edificada nesta revelação que Pedro teve. A igreja não está edificada em Pedro. Pedro não era um líder como eles pensam, como os católicos pensam, e nem tampouco como esse povo da terceira etapa estão fazendo agora, querendo dizer que a igreja está edificado em Franca, ou num homem lá em Franca. Não, mas edificado na mesma revelação. Quando Pedro levantou e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, olha, eu vou edificar a minha igreja nesta revelação. E quer dizer, eu vou tratar individual com cada um deles, que são os meus filhos, que são minhas ovelhas, e eles vão ser assim, vão crer com essa mesma revelação que tu tem, mas não que tu, Pedro, vai ensinar eles. Não, eu vou tratar individualmente. Eu vou chamar Paulo e vou dar essa mesma revelação que tu tem a ele, mesmo que ele não te conheça. É essa a revelação aqui do parágrafo. Veja bem, sobre esta pedra, revelação, eu edificarei a minha igreja, não sobre Pedro. Eles estão colocando aí que é sobre um homem lá em Franca e usando isso aqui. Não, Branham já disse que não é sobre Pedro, mas sobre a revelação que ele teve. E a revelação que ele teve não precisou ele ensinar a Paulo. Essa mesma revelação foi a Paulo, sem precisar Pedro ensinar a Paulo. Eu edificarei a minha igreja, e a palavra Pedro significa uma pedra, diz o irmão Branham. Pedra significa o confessado,
ou o separado, quer dizer, qualquer um que for separado, qualquer um que for confessado, qualquer um que for pedra, os eleitos de Deus são esses Pedros por aí em algum lugar, 494, sobre uma certa pedra, sobre uma certa pedra. Quem é essa certa pedra? Essa certa pedra, esse Pedro pode ser você, pode ser eu, individualmente. Quem sabe você não é um Pedro e tem essa revelação também. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa. Veja, um que foi chamado, um que foi chamado para fora. A igreja chamada para fora sobre esta pedra, sobre esta revelação. Agora, na mensagem Eventos Modernos Esclarecido por Profecia, o Mombrano diz: nós estamos na era dos chamados para fora. Então nós somos esses Pedros, um que foi chamado para fora. Você, se você é um que foi chamado para fora, então você é esse indivíduo que Deus teve esta revelação individual com você. Não é um homem como eles estão interpretando. Vamos aqui. Carne e sangue nunca revelaram isto a ti, mas sobre esta revelação, o grupo chamado, olha, agora vira um grupo. O grupo chamado, neste caso, não é só o homem de Franca, mas todo aquele que pensa e que está crendo na mensagem que ele pregava, porque agora ele já saiu da palavra, mas até 2011, 2010 para trás, estava certinho. Então, quem crê daquele jeito, mas sobre esta revelação, o grupo chamado para fora. Quem são esses chamados para fora? A noiva. A noiva não é mais só um homem agora, a noiva é um grupo. Eu edificarei a minha igreja neles, agora ainda plural, neles, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela. 495, nenhum só cabelo de tua cabeça perecerá, tu és meu, eu te ressuscitarei no último dia, darei a ele vida eterna. A quem? A este Pedro, mas não é mais o apóstolo Pedro, é qualquer um Pedro que for, que tiver a revelação. E o ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação, não eles, é individual a revelação, não é dada de uma vez a um grupo, mas Deus, por exemplo, é de uma vez, também pode ser de uma vez, mas assim, por exemplo, é dado lá em São Paulo, e no mesmo dia é dado a outro lá na China, mas não é numa igreja, um grupo sozinho ter a revelação. Não, mas ele, um indivíduo, não um grupo, um indivíduo, todo o inferno está contra isto. 496, porém seu mistério é somente revelado à sua noiva amada, é a única que poderia vê-lo. Ele disse: bem falou Isaías de vós, tal. Então é isso que o parágrafo diz. Mas eles usam só o parágrafo 490, tanto que na mensagem uma só pessoa, eles martelam só nisso aqui e chamam de inferno para todo mundo que não crê da forma deles. Porque do jeito que o Mombrano está dizendo aqui, está certo. Mas a aplicação que eles colocam diferente. Eles colocam para um homem só, lá em Franca. Então a aplicação deles que está errada, porque o Mombrano está falando aqui de salvação individual. É isso que o Mombrano está falando. Salvação individual, meu amigo. Não está falando de um indivíduo depois do Mombrano. Agora, cremos também que Deus usa um indivíduo profeta para cada era. E eu vou mostrar isso agora na mensagem Testemunho, parágrafo 84. Antes desse parágrafo aqui, no 83, do 80 em diante, Mombrano está falando sobre aquela tempestade que Deus disse para ele falar para a tempestade parar, e a tempestade parou. Você entende, né? Então no 84 ele diz assim: agora nem todo mundo terá isso. Quer dizer, o quê? Poder para parar a tempestade, poder para fazer aparecer esquilo. Não, Senhor, não será desse jeito, nunca foi desse jeito. Agora o Mombrano vai falar de um indivíduo profeta. Nunca será desse jeito. Deus lida com um indivíduo. Ele assim o fez nos dias de Noé. Noé era profeta. Ele assim o fez nos dias de Josué. Josué era profeta. Ele assim o fez nos dias de Moisés. Moisés era profeta. Ele assim o fez
Assim, ele nunca formou um sistema, tem sido um indivíduo, porque dois homens não são iguais em tempo algum. Você imagine se tivesse dois profetas em cada era. Mas como teve só um profeta nessa era, todos nós seguimos a mensagem desse mesmo profeta. Veja, ele nunca mais o fez, mas todo mundo não tinha que ser Moisés, profeta. Eles não entendiam, eles apenas seguiam. E o Espírito Santo, se um homem é ungido por Deus, irá direcioná-lo a seguir o Espírito Santo. Então, se um homem é ungido de Deus, ele vai ler só o que o profeta falou e vai direcionar as pessoas ao Espírito Santo e não a ele. Ao Espírito Santo e à Bíblia, pois ele é aquele que faz essas coisas. Jesus Cristo na forma do Espírito Santo, trabalhando nas pessoas. Agora entra o Espírito Santo trabalhando nas pessoas, que agora são vários indivíduos. Mas a questão de fazer parar a tempestade é só um indivíduo. Você entende? Um profeta para cada era. Mensagem O Estranho 74. Ele diz: como eu estava lhe dizendo nesta manhã, ninguém ousou seguir a Moisés ali. Deus nunca tratou com dois. Profeta, está falando de profeta. Ele trata com um sempre. Ninguém ousou personificar a Moisés. Era morte natural, tentar personificá-lo. Entrar naquela coluna de fogo. Quem foi que entrou na coluna de fogo com ele? Entrar naquela coluna de fogo com ele? Moisés, que entrou na coluna de fogo. Então as pessoas não são todas feitas, reticência. Você não nasceu daquela forma para entrar naquele sobrenatural. Então, para entrar no sobrenatural, para ser arrebatado na coluna de fogo, para revelar os 7 trovões, Deus usa somente um indivíduo. Agora, no parágrafo 141 da mensagem A Era de Esmirna, nós vamos encontrar no parágrafo 141 o profeta explicando como é que esta questão de Deus usar um só profeta. As pessoas, eu quero colocar aqui para vocês, estão ensinando que é desta forma. Não sei se vocês podem ver aí. Aqui, esta parte aqui é Deus. Esta outra aqui é o irmão Brana. Essa aqui é o pastor de Franca. Então eles estão ensinando que Deus mandou a revelação para o irmão Brana. O irmão Brana mandou para este homem aqui. E estes outros homens aqui dependem deste aqui para ter a revelação. Isso aqui é nicolaísmo puro. Puro, puro, puro. Terrível isso aqui. Isso é o que eles estão ensinando. Na mensagem Era de Esmirna, o irmão Brana ensina desse jeito aqui, ó. Esse aqui é Deus que manda para o 7º anjo, nesse caso o irmão Brana. E o 7º anjo manda para todos. Nós vamos ver isso. Creio que é o parágrafo 141. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: as 7 eras, como anunciadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, alcança no seu todo a plenitude dos gentios, ou o tempo todo durante o qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Claro, e é individual que ele trata em cada era, sem excetuar nenhuma. Diz a mesma coisa à abertura e ao fim da mensagem para cada era. Ao anjo da igreja que está em Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, etc. Escreve isto aquele que é etc. Quem tem ouvido, ouça no singular o que o Espírito diz às igrejas. Notem que Jesus, pelo Espírito, em cada era, apresenta-se a si mesmo como a única pessoa relativa à palavra para aquela era. Somente um mensageiro para cada era. Preste bem atenção. Somente um mensageiro. Ele tem que ser mensageiro. Ele não pode ser um pastor. Somente um mensageiro para cada era. Recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. E este único mensageiro é o mensageiro para a verdadeira era. Para a verdadeira igreja, me desculpe. Ele fala por Deus pela revelação às igrejas.
tanto a verdadeira quanto a falsa. A mensagem é então espalhada para espalhada só para um pastor e ele espalha para os outros? Não. A mensagem é então espalhada para todos, irmãos. Esse é o parágrafo 141 da mensagem Era de Esmirna. Leiam, porque isso é terrível. Vocês que estão crendo nisso estão afundados num terrível erro. E eu estou fazendo de tudo para ajudar. Esses parágrafos onde fala em um indivíduo, o irmão Branham não está falando de um indivíduo pastor. Ou ele está falando de um indivíduo profeta, ou está falando de salvação individual com os gentios. No parágrafo 128 da mensagem, quem dizeis ser este, que também é muito usado por eles, é a mesma coisa. O irmão Branham está falando dos profetas, de Moisés, de Enoque, de Noé, que Deus usa um homem só em cada era. E eles estão aplicando isso para um homem. Isso é nicolaísmo, isso é terrível. E além do mais, o pior de tudo não é a doutrina errada. O pior de tudo é o espírito errado, porque as pessoas estão chamando os pastores que não creem nessa, posso dizer assim, nessa loucura de inferno, porta do inferno, estão desrespeitando os ministros. A coisa está feia. Não tem mais respeito por ministério de ninguém, e isso não é de Deus. E eu queria adverti-lo, por favor, dê uma olhada melhor. Quando alguém lhe der um parágrafo para ler sobre um indivíduo, leia o parágrafo anterior e leia o parágrafo subsequente. Não fique só com aquele que ele deu, como eles fizeram com Cristo é o mistério de Deus revelado, que eles apenas leem o parágrafo 490 até 491 e não mostram para vocês o assunto que realmente o irmão Branham vem falando, que é exatamente, o irmão Branham está falando de uma salvação individual para os gentios e falando de um indivíduo profeta para cada era. Então, meus irmãos, saiam disso, corram, salvem-se por suas vidas. No nome de Jesus Cristo eu peço. E eu quero pedir desculpa se alguém não me entendeu mal. Eu estou querendo ajudar. Deus abençoe a todos. É tão triste ver essas coisas acontecendo. Já tem gente falando, citando a escritura, que Paulo disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já tem gente dizendo, pregadores dizendo: não sou eu que vivo, mas Osmar vive em mim. Isso é terrível, isso é horrível, e nós precisamos lutar contra isso. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Amém.